Cara, o plasma, assim, imagina que é tipo uma gosma, entendeu? Um ectoplasma, né? Exatamente, igual o pessoal fala. É aquela. Então. Isso não existe. O que está acontecendo no Sol? Basicamente é a fusão nuclear. O que está acontecendo lá dentro? 2 átomos de hidrogênio estão se chocando, criando um átomo de hélio. Nessa colisão dos átomos, você gera energia. Muita energia liberada, o Sol brilha e emite calor. O Sol é isso aí. Isso a gente chama de estrela. Por que nunca acaba esse negócio? Acaba. O Sol vai ter uma vida. Então, mas... O Sol tem uma vida. O Sol tem... A vida do Sol é 10 bilhões de anos. Nós estamos na metade. O Sol está no meio da vida dele. E a história... Pela cor que a gente vê isso? Pela cor, pelos elementos, por tudo. Quando começou era o quê? Que cor? Quando ele começou, ele era azul. Uma nuvenzona de gás que começou a aglomerar, a condensar e virou o Sol. Ele era mais branco, né? Ele era mais branquiçado. Ele nunca chegou a ser azul. Tá? Porque estrela, tudo depende da quantidade de gás e poeira que você junta para formar uma estrela. Então uma estrela ela já nasce, vamos dizer assim, predestinada a ser tal coisa. Entendeu? Ela já nasce muito grande, aí ela é uma azul, supergigante azul e tal. Aí ela vive muito pouquinho tempo. É a história da lebre e da tartaruga, né? Quanto menos massa, mais tempo dura. Quanto mais massa, menos tempo dura. Menos tempo. O Sol, ele nasceu como uma estrela ali, mais esbranquiçada e tal. Mais fria, né? Mais fria. Aí ele foi passando por todas as transformações, começou a queimar hidrogênio. Hoje ele está no meio da vida dele, 5 bilhões de anos. Queimando hidrogênio e transformando em hélio. Quando o hidrogênio acabar, ele vai começar a queimar o hélio que ele transformou. Certo. Quando o hélio acabar, carbono, oxigênio, aí tem toda a sequência ali. Eu não vou lembrar de cabeça. Cada vez menos tempo, né? E vai mudando a cor. Vai ficando vermelho. Vai mudando a cor, vai ficando cada vez mais vermelho, aí ele vai maior, virar... né? Maior? Vai crescer. No céu a gente veria ele crescendo de tamanho? Ele ia perder massa e ia ficar maior. Ele vai virando aquela coisa gigante, vai virar uma gigante vermelha. Quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus. E a Terra. Provavelmente a Terra, quase com certeza, e talvez até Marte ele engula nessa história. Engolir significa... Engolir significa absorver. Absorver. Não, fagocitar mesmo. E derrete e vira... Na hora. Na hora, acabou. E a gente não tá nem falando de destruir, a gente tá falando só de atomizar, entendeu? Não existir mais. Daqui 5 bilhões de anos isso deve acontecer. Qual a chance de a gente estar vivo depois? Nós aqui... Do jeito que eu como mal... O hot dog fala que diminui não sei quantos minutos de vida. Então, cara, já tô com a vida negativa já. Já também. Só não tô com massa negativa, viu? Essa eu tenho que estar buscando. Essa aí eu tenho que... Se alguém descobrir isso, me fala. Pra engolir a Terra vai demorar quantos milhões? 5 bi. 5 bilhões? Mas falam que em 500 milhões de anos já não tem mais oceano. Porque a estrela ela vai esquentando mais, ela vai aumentando nessa área dela também, ela vai esquentando mais. E aí o oceano vai calcinar tudo. Aí acabou a brincadeira. E aí depois o Sol, né? Por conta da massa dele, vai aumentando até que vai chegar um momento que ele vai depois encolher. Por quê? Porque ele vai vai esgotar esses elementos que ele queima. O Sol não vai queimar todos os elementos. Ele não tem massa suficiente para fazer todas as fusões. Ele vai chegar num determinado elemento ali, ele vai parar. Parou. Aí o que começa a mandar? A gravidade. Começa a comprimir. Começa a puxar. Aí começa a puxar e o Sol vai morrer como o que a gente chama de uma anã branca. Que vai ficar queimando pelo quase o resto do universo inteiro. Fica queimando por trilhões de anos. É a conta que o pessoal faz. Isso aí. Ele tem luz, ele é mais frio, né? Ele já vai ser mais frio. Vai ele ter não menos tem massa fusão, também. mas ele tem um calor, uma energia remanescente. Decaimento radioativo, né? A gente vê tudo. isso já. Várias observa. Anãs brancas. E a anã marrom, que é o que eles falam que vai morrer junto com o universo, que ela vai durar trilhões de anos, que é o Sol mais fraco, a estrela menor do que o Sol, menos massa, que ela vai durar muito mais tempo do que o Sol vai durar nesse decaimento radioativo, né, desse calor gerado pela gravidade e tudo mais. Só que antes de virar a anã branca, o Sol vai passar por uma fase muito bonita, que é aí que a gente sabe, que chama nebulosa planetária. Quando o Sol está crescendo, a estrela ela fica ejetando essas camadas aí. Vai soltando elas. Aí uma hora ela solta uma pra cá, depois uma pra cá. Aí ela solta uma aqui que é de carbono, uma aqui que é de oxigênio, uma aqui é de nitrogênio. Só que é uma quantidade inacreditável de massa que sai naquele. É tipo milhões de vezes a massa da Terra. Assim, E aí, de repente, quando ela soltou a de oxigênio, que tá aqui, depois ela solta a de nitrogênio. E aí uma bate na outra.
E esse efeito no céu é uma coisa lindíssima, chama nebulosa planetária. Tem várias, a gente observa no telescópio. É mesmo? No meio dela tá a anã branca e em volta dela tem várias, cara, aí colorida, de todas as cores você pode imaginar. Aí é bonito pra Que caramba. aí são exatamente os elementos ionizados que formam. Cada elemento tem uma cor diferente quando foi ionizado. Entendi. E aí foi soltando. Então a gente sabe a história do Sol direitinho como vai passar. Quando a gente estuda essa anã branca, a gente tá estudando o futuro do nosso Sol. Porra. Mas a gente tá falando do Sol, de uma estrela, e tem os planetas que orbitam ela, e isso repete em outros lugares. Esses planetas fizeram parte do Sol em algum momento ou não? Não, eles fizeram parte da mesma sopa primordial, vamos dizer assim. Como Meio se que- forma um sistema solar? É assim, você tem lá uma nuvem de poeira e gás. Ó, lá no início, Tá. há 5 bilhões de anos atrás, você tinha uma nuvem zona de poeira e gás. Sem nada. Perto, Se você olhasse, você não veria. nada. Nada. Você não vê nada. É assim, é transparente, entendeu? Uma neblina. É, nem isso. Nem você vê. isso? Não, é Tá. muito tênue. Só que ela vai juntando aos pouquinhos, né? Aí perto do Sol, e hoje o pessoal já tem até mais ou menos a distância que isso aconteceu, teve uma explosão de supernova. Quando tem uma explosão de supernova, gera uma onda de choque, Certo. que sai viajando pelo universo. O boom, né? Em todos os lados. Isso, para todos os lados. Perto do nosso Sol, lá no começo, tiveram mais ou menos 15 explosões. Hoje o pessoal já tem essa conta aí. Tá. Quando essa onda de choque passa por essa nuvem, ela agita aquela nuvem. E aí começa a aglutinar. O gás e a poeira começam a Ela vai aglutinar comprimindo, né? Vai juntando, ajudando a juntar. em vários pontinhos. Sei. O Sol nasceu com várias estrelinhas. São as irmãs gêmeas do Sol, que a gente chama. Tá. Que tem até é uma todos. busca que tem, Que que é, o que pessoal não- tenta, não- que é Ah, é? difícil Porque pra caramba. é muito difícil você ter uma estrela sozinha no não comum. Assim, tem, mas é muito comum você achar sistemas binários ternários, triplos de estrelas. Então, elas estão longe, mas elas Nasceram juntos. nasceram juntas. Agora o Sol, não, o Sol tá sozinho. Tem lá. até uma teoria, né? Do segundo Sol, né? Da estrela Castelo, também. né? Já viu qual que é? Nibiru. Nibiru. Mas não, Nibiru é outra coisa. É outra não, coisa. mas tem o Hercóbulos, né? Que é o irmão do Sol. Mas não tem, porque hoje o Sol ele tá sozinho. Mas ele nasceu no meio. Quando ele nasceu, tinha várias estrelinhas ali. Tá. Aí agitou. Quando agitou e começou a aglutinar o gás e a poeira, aquilo lá começou a ganhar uma massa, começou a girar. E aí no meio teve uma maior concentração de massa, que vira uma estrela, no caso o Sol. Chega naquela massa crítica pra gerar fusão mesmo. E aí começa a gerar fusão. Tá. E em volta cria um negócio que a gente chama de disco protoplanetário. Que toda aquela poeira ali, um tanto daquela poeira da nuvem, aquela massa ali, ela pegou pra ela. Tá. E deixou girando em volta dela. E aí começa a girar. Vai passando o tempo, mais Gira ou numa direção mesmo. Gira. E a mesma direção, tá? na mesma direção da A estrela. direção que começou a girar essa Até poeira hoje? é a mesma direção que Até a gente hoje. É o mesmo Até sentido. hoje. Conservação do momento angular. É. Tá. Uma das leis mais famosas da física. É legal pensar isso, que você fala, olha, o mesmo né, percurso, né, o mesmo sentido que a gente gira hoje em torno do Sol, é o mesmo que foi lá no começo do Sol. Isso aí. Aí começou a girar ali em torno do Sol. E o Sol lá no meio, começando a fundir e as coisas girando. Nesse disco que estava girando aqui em volta, começam a acontecer aglutinações. A mesma coisa. A mesma coisinha. Só que em pequenas ilhas, né? Que Sei. aí começa a formar Mas aglutina por causa de gravidade? Por causa Começa a bater uma coisa na outra. perturbação Aí funde. mesmo. Funde Vai- uma coisa na outra, começa a Tá. grudar, começa a ficar maior. Cria o que a gente chama de planetesimal, que é a E elas origem dos batendo também planetas. entre si, quebrando Sim. e fragmentando E se juntando também. E se juntando. Por causa que aí bate, forma. Quando você tem uma colisão muito forte, você tem um aumento de temperatura repentino. Aí ela vai lá e bate, né, esquenta e acaba juntando. Entendi. A gente já viu vários exemplos de asteroides que são. Teve um. Foi a Doc que passou, não foi? Que teve aquele que é o formatinho da batata, que era o maiorzinho e menorzinho. Ah, não, a New Horizons, né? É, vai Ela New viu Horizons, um é. encostado no outro, assim. E você Pô, vê que se exatamente fundiram. ali a solda do negócio Entendi. ali. Então aí vai formando esses. Aí vai formando, aí acontece igual um disco de vinil. Aquela aglutinaçãozinha maior, ela começa a limpar aquela região, a trilha. Sabe o disco de vinil não é uma Sei, trilha? Sei. Então, imagina que você tem ali, ó, ela começa... Sabe quando você põe a agulha, ela não começa a juntar a poeira ali? É. Então, exatamente isso começa a acontecer. Ela começa a limpar aquela... e cria uma trilha É. aonde está limpa, que é a futura órbita do planeta. Então aí formou Mercúrio, Vênus, a Terra... Ela vai aglutinando e Vai empurrando. aglutinando. E os materiais mais densos ficam mais próximos do mais Sol. próximo, porque o Sol tá quente, ele tá o quê? O gás não consegue ficar perto dele, porque ele tá quente. vai embora. O gás vai E é embora. muito leve também, né? E muito leve, vai embora.
Então aí perto começa a formar os planetas rochosos, depois os gasosos e assim vai. E então, os assim, satélites? os satélites, aí Tipo a depende. Lua. Aí tem várias teorias. A Lua é o mais estranho, acho que de todos que a gente tem no sistema solar, é a Lua. Por quê? Porque a Terra é um planeta que não é um planeta pequeno e a Lua é uma lua muito grande pra Terra. Ah, Entendeu? Os outros planetas não é A essa nossa proporção. Lua é a maior que tem proporcionalmente. É. Pô, Ela é a quase um quinta segundo maior. planeta. Você para pra pensar exatamente. assim. Ela é muito. Aí Ela é um como que pedaço forma? da Terra? Então, aí Essa que é tá. a Como treta. que forma um satélite, né? A hipótese, tá, pessoal, mais aceita hoje, antes que o pessoal fala que eu falei, a mais aceita é que lá, nesse momento que as coisas estavam girando e acontecendo e batendo, o sistema solar passou por um período, a gente chama período de grande bombardeamento. As coisas batiam muito e tal. Tinha muita coisa solta no caminho. Um objeto do tamanho de Marte, que a gente tem até um nome pra ele, chama Theia, ele bateu na Terra. Mas aí tem que fazer um parênteses aqui, porque a Terra não era a Terra como a gente conhece hoje. Era como? A Terra era um oceano de magma, entendeu? Era uma rocha derretida. Tá. Quando esse objeto tinha bateu, não oceano. tinha oceano, não tinha nada, não tinha nada, cara. Tinha dinossauro, Nada, não tinha nada. planta. Nada. Não Tá, tinha- absolutamente, era só rocha Como se fosse derretida. um vulcão gigante. Tá. Quando esse objeto bateu, ele entrou, isso é o que a gente imagina, tá, pessoal? Ele entrou pela Terra e saiu. Entendeu? Porque a Terra não era todo um negócio Ah, tá. derretido. Então Veio. ele veio, bateu e saiu. Quando ele saiu, ele carregou um pedaço da Terra Tá. e aí começou, esse pedaço que saiu era menor, começou a orbitar o corpo maior. E começou a limpar a órbita de novo. Começou a limpar a órbitazinha dele ali de novo. Mesmo tal, processo. mesmo processo. E formou a Lua. Entendi. Entendeu? Como que a gente sabe disso? A gente tem amostras da Lua, que a gente estuda elas, os isótopos que a gente chama, e a gente tem amostras que vêm, que a gente pega em vulcão. E quando a gente pega essas amostras, cara, elas são muito parecidas. A mesma proporção de elementos tem ali. Uhum. Então você começa a ver tudo isso, fazer vários testes, e a ideia. E hoje tem até imagens sísmicas que a gente faz do interior da Terra, isso é legal pra caramba, porque tem um pessoal que defende que pedaços de Theia ainda estão no manto da Terra. Esse é a Cara, treta. que doideira. Isso é muito treta de Pedaços da descobrir. Lua estão no Tão dentro lá. da... Mas é do muito objeto. difícil descobrir isso, porque quanto mais você desce, mais quente é, você tem a. Tá tudo você fundido. começa a fundir a rocha e virar uma coisa só, magma. Uma sopa lá. Entendeu? Mas Então, tem umas anomalias sísmicas ali que a gente não consegue explicar. Aí tem uns modelos que falam, cara, pode ser um pedaço de Theia. Pensou os caras acham Tá lá. um pedaço de teia dentro de um Isso geode? é um que da hora. negócio legal pra Dentro caramba. do quê? Um geode. O que é geode? Cara, geode é um. Vocês ficam inventando as palavras. Né? Sabe aquela pedra a ametista que tem dentro do. Que tem uma rocha e você. E dentro vê parece que tem monte uma aí. outra coisa. É exatamente Assim. isso, só que gigantesco. Porra, isso é demais, cara. O efeito é o mesmo, né? Você tem uma cristalização muito E rápida. por que, ali dentro. que as coisas ficam mais ou menos planos, os planetas, e não ficam causa da formação. aqui, um assim, um assim? A formação. Por quê? Porque na hora que formou, não formou aquele disco em volta da estrela. Então, todos Mesma os coisa. Mas planetas por estão que, no que disco. não é assim, por Conservação do momento angular. exemplo? Mas Aí tinham antes? Tinha? Não. Nunca teve? Nunca teve. Plutão é o que mais tem e é o que ninguém entende muito bem porque que tem tanta inclinação. E é tipo 3%, acho que é uma coisa. Tem uma muito pouca pouco. variação tá? só, É entendeu? minúsculo. Nisso aí. Mas isso é por causa da formação e por causa dessa regra da física, a lei física. Ou é porque o Sol tem essa parte que é mais. Tá mais aqui, ela puxa